Bom dia, meus queridos irmãos, queremos saudar a todos com a graça e com a paz do nosso bom Deus. Alegre estamos nessa manhã porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade e um belo dia, uma bela manhã para louvarmos e engrandecermos o seu santo e bendito nome. Exaltarmos ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que Ele tem sustentado as nossas vidas, tem cuidado dos nossos lares, tem sido a provisão, aquilo que precisamos diariamente. Grande é o Senhor e excelso em poder e glória. Amados, eu os convido a acompanharem a leitura dos Salmos de número 138. Salmos de número 138, versículos 4 e 5, que estão escritos assim: Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém, meus amados. Grande é o nome do nosso Deus, grande é o nosso Senhor e poderoso, digno de ser louvado, digno de ser engrandecido. Vamos, nesse instante, render graças ao Senhor como oração de exaltação. Senhor Deus, nosso Pai, bendito sobre toda a terra, grande é o Senhor. Onipresente, onipotente, o soberano que reina sobre todas as coisas, este é o Senhor. Ó Deus, nós te exaltamos, reconhecendo a sua muita majestade, reconhecendo, ó Pai, a sua grandeza, reconhecendo a sua suficiência nas nossas vidas. Ó Deus, nós te exaltamos, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é imutável, Pai. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, será o mesmo para todos sempre. Isso nos enche de alegria, de esperança e de temor. Ó Deus, grande é o Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada por essa manhã. Obrigada por este dia. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada, Deus, por tudo que vivemos, por tudo que passamos durante esta semana. Ó Deus, tudo para a honra e para a glória do seu nome. Receba, Pai, a nossa gratidão. Receba, Deus, a nossa adoração nessa manhã. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar
Muito bom dia a todos os ouvintes desta manhã. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo, nos ajudando nessa caminhada diária que nós temos que viver, que enfrentar as lutas, os desafios, as constantes situações que nos trazem muitas vezes preocupações, ansiedade, mas que nós devemos perceber e entender que Deus está cuidando, Deus está guardando as nossas vidas, tem nos protegido, tem nos ajudado nessa caminhada, que nós possamos entender também que a soberania de Deus está em todos os momentos da nossa vida. Nós não estamos nesse mundo ao acaso, nós não estamos nesse mundo vivendo como se não houvesse amanhã. Nós temos expectativa de um amanhã. Se não for aqui nessa terra, será na eternidade com Cristo. Que nós possamos estar olhando para o Senhor, que é a razão máxima da nossa vida. Que nós possamos estar cada vez mais olhando para o Senhor e entendendo o nosso papel de discípulo aqui nessa terra. E é sobre discípulo que eu quero falar rapidamente com os irmãos nesta manhã, nesse momento. Em João 13:34 fala assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. O papel do discipulado é um papel muito importante que nós temos sobre a nossa responsabilidade, sobre a missão nossa aqui nessa terra como cristãos, como os filhos de Deus. Mas para nós fazermos discípulos, nós precisamos entender que nós precisamos ser discípulos. Primeiramente, nós temos que ser discípulos. Jesus estabeleceu princípios, Jesus estabeleceu características que os seus discípulos devem possuir. Eu quero falar sobre 4 dessas características, dessas importantes qualificações ou habilidades que os discípulos do Senhor devem ter. A primeira fala que o discípulo verdadeiro ama Jesus acima de tudo. O discípulo verdadeiro ama Jesus acima de tudo. Quando nós pegamos e olhamos para o Evangelho de Lucas 9:23 fala: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Então, o discípulo verdadeiro ama Jesus acima de tudo. Ele deve renunciar a si mesmo, ele deve negar a si mesmo. Essas passagens bíblicas que a Bíblia nos mostra, elas ensinam claramente que nós devemos amar a Jesus mais do que a nós mesmos, mais do que o nosso próprio conforto, mais que as nossas posses, e até mesmo em algumas passagens vai falar que até mesmo mais que a nossa família. Se não for assim, nós nunca seremos discípulos verdadeiros. Nós precisamos entender, nós precisamos olhar também a maneira pelo qual nós investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro, e tudo isso para quem é pai, para quem é mãe, como eu, vai falar muito mais alto aos nossos filhos, demonstrando realmente que nós verdadeiramente amamos ao Senhor. O discípulo deve transmitir os seus familiares, aqueles que estão sob a sua responsabilidade, esse amor de Jesus. Também o discípulo verdadeiro ama a palavra de Deus. O discípulo verdadeiro ama a palavra de Deus. Fala lá em João 8:31, Jesus falando aos judeus que haviam crido nele, fala assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus fala: se vocês permanecerem firmes, convictos, alicerçados na minha palavra, vocês verdadeiramente são meus discípulos. E
pura, a verdadeira libertação é através da ação do Espírito Santo, através do momento em que nós começamos a conhecer a palavra da verdade, essa palavra que liberta. Lá em Deuteronômio 6, Deus disse ao seu povo que as suas palavras deveriam ser prioridade em seus corações, que eles precisavam transmiti-la aos seus filhos. Nós devemos entender, nós que somos pais, que os nossos filhos, eles não serão impactados se dissermos para aqueles que eles devem obedecer à palavra de Deus, mas em contrapartida eles não nos virem fazendo aquilo que nós estamos orientando. Nós devemos não somente orientar que eles obedeçam à palavra de Deus, mas nós devemos dar o verdadeiro exemplo obedecendo a palavra de Deus. Nós devemos entender isso, que nós somos exemplos. Nós devemos ser bons exemplos a ser seguido. O terceiro ponto fala que o verdadeiro discípulo ama a seus irmãos. Nós, olhando para João 13, na parte B do versículo 34, fala que como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Também no capítulo 17 de João, Cristo fala que o mundo saberia que Deus o enviou quando visse o amor que nós temos uns pelos outros. Ele está falando da igreja, da comunidade. Esse amor, ele transcende aquele momento de culto. Ele deve permanecer entre os irmãos, fora do ambiente da igreja. E isso também é uma forma de testemunho para aqueles que estão nas nossas casas, os nossos filhos. Quando os nossos filhos muitas vezes nos ouvem ofendendo um outro irmão, com certeza não vai trazer uma boa impressão, não vai trazer um bom testemunho. Da mesma maneira que eles nos ouvem, porventura, nos ouvirem ofendendo ou falando de um outro irmão, eles também nos devem ouvir pedindo perdão por ter feito aquilo. Nós devemos ter essa noção de que nós não somos perfeitos, mas nós devemos também nos arrepender daquilo que falamos, daquilo que muitas vezes proferimos com a nossa língua na frente dos nossos filhos, muitas vezes dando mau testemunho. O quarto ponto sobre o ser discípulo fala que o discípulo verdadeiro ama as almas perdidas. O verdadeiro discípulo, ele ama as almas perdidas. Quando nós olhamos ainda para o Evangelho de João, Jesus falando no capítulo 15, versículo 5, ele fala: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E ele está nos alertando, está nos orientando: se vocês permanecerem em mim e eu vou permanecer em vocês, vocês vão dar muitos frutos, ou muito fruto. Esse fruto específico aqui, ele está se referindo ao fruto do Espírito, que é mencionado em Gálatas 5, falando de não de frutos, mas um fruto específico, em contrapartida aquilo que está atrelado às obras da carne. Esse fruto também ele pode ser colhido pela conversão, através do nosso papel como discípulo, através do evangelismo, através da anunciação das boas novas da salvação. Por quê? Porque os incrédulos, eles certamente vão se aproximar do Senhor quando virem a ação do fruto do Espírito frutificando nas nossas vidas. É esse bom testemunho, é esse anúncio da palavra, muitas vezes não só com
através da própria pregação em si, mas através do bom testemunho diário e constante das nossas vidas. Nós devemos estar sempre nos avaliando. Será que, como discípulo, eu verdadeiramente amo Jesus acima de todas as outras coisas? Será que, como discípulo verdadeiro, eu amo a palavra de Deus? Será que, como discípulo verdadeiro, eu tenho amado aos meus irmãos? E será que, como discípulo verdadeiro, eu tenho amado as almas perdidas, aquelas que ainda não conhecem a Jesus? E será que, como discípulo verdadeiro, eu tenho dado bom testemunho para os da minha casa? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos capacite para que cada vez mais nós possamos estar assumindo o nosso papel como discípulos, como pessoas que já são lavadas e remidas pelo sangue precioso do Cordeiro, mas que nós devemos também entender que nós temos uma missão, nós devemos entender que temos um papel. Nós somos chamados para sermos discípulos, para servir ao reino do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos faça frutificar nessa vida. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Somos servos desse amor, mostrar o seu poder, graça que é apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir
Amém, meus queridos irmãos. Louvado seja o Senhor pela sua santa palavra. Que o Senhor, nosso Deus, o bondoso pastor, nos ajude nessa tarefa de sermos e fazermos discípulos para a honra do seu nome, para o avanço do reino do nosso majestoso Senhor. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.